nós imaginamos todo o contexto do catolicismo romano, que surgiu ali por volta do quarto século, já no ano 300, vocês, católicos, os teólogos, os doutores da Igreja Católica, no ano 300 já introduziram o culto, a oração por mortos, por gente que morreu. E toda essa doutrina, ela contradiz o que diz o Evangelho. Então existem vários motivos porque eu jamais me tornaria um católico. Eu estou muito bem como protestante, estou muito bem como ministro do Evangelho de Cristo, estou muito bem como pastor da Assembleia de Deus, como pregador do Evangelho, eu estou muito bem aonde eu estou. E eu quero que outras tantas milhares e milhões de pessoas venham para cá também, se tornem protestantes, se tornem cristãos evangélicos, sejam cheios do Espírito Santo e adorem somente ao Senhor Jesus Cristo. Somente ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse fenômeno, que é um fenômeno novo, e a gente vê todo esse chafurdunço, todo esse leque aberto de mídia em cima de ex-cristãos que viraram católicos, ex-cristãos, pastores protestantes que viraram católicos, e um ou dois ou três são fenômenos mingos, são fenômenos ocos, são fenômenos sem estrutura alguma. Aí você vai ver a origem de quem se tornou católico vindo do protestantismo, é absurdamente compreensível. Porque na grande maioria as pessoas que saem do meio evangélico, do meio cristão protestante, seja Assembleia de Deus, seja Quadrangular, seja Batista, Presbiteriana, ou tantas outras denominações que nós temos, cristãs e evangélicas, e elas vão para o catolicismo e dizem, olha, agora eu me encontrei. É porque nunca tiveram um encontro real com o Senhor Jesus Cristo no nosso meio. Aí se ilude com toda essa argumentação filosófica, sem fundamentação nas escrituras sagradas, se iludem com toda essa argumentação histórica que não tem fundamentação nas escrituras, se iludem com tudo aquilo que é a questão organizacional, e para tudo eles dizem, olha, isso é a tradição. Quer dizer, não está na Bíblia, mas é a tradição. O que a tradição pode provar? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então é um fenômeno novo, com pouquíssimas pessoas aderindo a esse fenômeno. E o pastor Carlos Souza aqui jamais se tornaria um cristão católico romano. Estou muito bem como cristão protestante e assim eu sigo, agradando ao Senhor Jesus e obedecendo ao Evangelho. Agradando ao Senhor Jesus e obedecendo a palavra de Deus. O que é assustador é você ouvir uma pessoa que diz que foi cristão protestante querer elucidar a questão de imagens. O pastor, que foi protestante e agora é católico, querer elucidar a questão de imagens. Não tem fundamentação nas escrituras, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. E quando você vai argumentar com uma pessoa dessa, que diz que é professor, que diz que é acadêmico, que conhece línguas gregas e hebraicas, eles não se fundamentam nas escrituras. Querem se fundamentar em um período que eles chamam, olha, a tradição da igreja diz assim. A tradição da igreja fez muita coisa em nome de Deus. Essa é uma das razões porque muitos cristãos católicos se tornam protestantes, porque discordam em absoluto com tudo aquilo que a Igreja Católica fez ao longo dos séculos. Ou vocês esqueceram? Vocês esqueceram que a Igreja Católica, que está aí com o Papa Francisco, já fez muitas coisas em nome de Deus? Ou vocês já esqueceram? Porque eu não esqueci. A história não esqueceu. Quem tem um pouquinho de juízo e de senso crítico, quando olha para a história e vê e percebe em absoluto a contradição entre o que é ensinado pela Igreja Católica Romana no mundo desde sempre e o que é ensinado pela Igreja Evangélica Cristã Protestante no mundo. Tem uma diferença gigantesca entre catolicismo e cristianismo protestante.
O catolicismo romano, papal, de Roma, e o cristianismo protestante tem uma diferença muito grande. Os católicos servem a igreja, servem a tradição, servem o Papa, adoram as imagens, veneram as imagens, oram por mortos, intercedem por mortos, acreditam em dogmas marianos. Nós não. Nós não. Nós só acreditamos nos evangelhos, na palavra de Deus, no Senhor Jesus Cristo e na doutrina dos apóstolos. Para nós, igreja, evangelho, é do primeiro até ali por volta do segundo século. Passou disso, do quarto século em diante, a igreja ela se prostituiu, unificando-se a Constantino e ao Império Romano. Eu vou ser bem breve aqui no meu vídeo, mas se algum padre católico quiser discutir comigo teologicamente numa live ao vivo sobre a questão da igreja ao longo dos séculos, nós vamos discutir. O senhor vai usar a tradição e eu vou usar as escrituras. O senhor vai usar a história, eu também vou usar a história. Porque quando eu olho para a história da Igreja Católica, para esse modelo de cristianismo católico, o que é que eu vejo? Eu vejo a Inquisição Católica matando um montão de gente no mundo, principalmente aqui na Europa, na França, em Portugal, na Espanha. Vocês esqueceram da Inquisição Católica? Que cristianismo é esse? Aí tem pastor se convertendo à Igreja Católica Romana. Ô pastor, o senhor esqueceu da Inquisição Católica? Que cristianismo é esse? Você esqueceu das cruzadas? Quem promoveu as cruzadas? Os católicos. Nas cruzadas, o objetivo não era de recuperar terras sagradas, mas o que houve foi extrema violência. Então a Igreja Católica Romana, por vários motivos, muitos católicos estão se convertendo ao protestantismo. Por quê? Porque o protestantismo obedece a Jesus Cristo unicamente, aos evangelhos unicamente e às doutrinas dos apóstolos unicamente. Toda essa questão indumentária, criada, esculpida, numa teologia construída durante toda a história da Igreja Católica, converge para uma heresia sem tamanho e sem precedente. Agora os evangélicos estão se convertendo ao catolicismo. Tem pastor evangélico se convertendo ao catolicismo. Isso é um absurdo. Mostra a impugnância de uma mente incoerente e insensata que não conhece as escrituras nem a história. Como é que você pode se converter a uma igreja que praticou a Inquisição? Como é que você pode se converter a uma igreja que praticou as cruzadas? Como é que você pode se envolver com uma igreja, participar de uma igreja cujo praticou guerras de religião no mundo? Sem falar de apoio a regimes autoritários. Ou vocês esqueceram que a Igreja Católica, em diferentes períodos, fez bastante trabalho no mundo, dentro do contexto fascistas, Segunda Guerra Mundial, a questão do Papa durante o Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês esqueceram ou não? A Igreja Católica cruzou os braços durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto Hitler exterminava milhões de judeus em campo de concentração aqui na Alemanha. Você esqueceu da doação, entre aspas, feitas por Constantino? Você sabe que durante o século VIII houve um documento alegado pela Igreja Católica que o Constantino tinha dado terras para a Igreja, dentro do contexto político. Enfim, são inúmeras fraudes, sem falar dos pecados do clérigo, pecados de papas e pecados do clérigo ao longo da história. Né? Questão de nepotismo, de corrupção, né? De assassinatos e crimes. Sem falar dos abusos sexuais de crianças, de menores, e abusos sexuais de adultos também. Sem falar de envolvimento em genocídios. Há acusações de envolvimento da Igreja Católica e de membros do clérigo que, sob investigação criminais, judiciais, relacionadas a abusos sexuais e até a questão de querer abafar, oprimir e impedir vítimas de se manifestarem. Coação. Ó, não abre a boca não, ele é o Papa, hein?
Não fala não, aquele lá é um cardeal, hein? Não fala não, aquele lá é um bispo, hein? Olha lá, olha aquela santa lá que vai te pegar, hein? Sabe? Então assim, como é que você consegue se converter sendo um cristão protestante? Lúcido, claro, conciso, objetivo, fiel a Cristo, ao Evangelho. Aí de repente você fala, agora eu sou católico, porque eu me converti, me achei no meio do catolicismo. Ah, é? Você se achou no catolicismo? Você esqueceu de todas essas questões, então, envolvendo a igreja. Questões financeiras e corrupção. Você lembra que o Papa Bento XVI, meados de 2013, o Papa Bento XVI, o Ratzinger, ele pediu para sair do papado devido aos escândalos de corrupção. Escândalos no Banco do Vaticano, corrupção, escândalos que deu um boom naquele período de abusos sexuais. Aí eu pergunto para você que está me assistindo aí agora, que pensou, o pastor Carlos agora se converteu ao catolicismo. Jamais. Porque eu tenho consciência de quem é Cristo para a minha vida, do que Cristo representa para mim, de como Cristo é apresentado nos evangelhos e pelos apóstolos. Coisa que dentro do catolicismo Cristo é reduzido a nada. E o que é impressionante é a gente ver como que essas pessoas, ex-pastores, se tornam católicos e exaltam o catolicismo. Vocês esqueceram, foi? De todos os crimes cometidos pela Igreja Católica ao longo da história? Porque eu não esqueci. A história também não esqueceu. Sem falar dessas fraudes aí, ó, que está na tua tela agora. Fraudes das aparições marianas. Com laudos, com documentos, feito por médicos forenses. Tem um documento vasto na internet, inclusive aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o site para você acompanhar todos os laudos que eu vou colocar aqui em tela e vamos discutir sobre as aparições marianas. Porque é outro crime cometido. E as pessoas têm medo de falar a verdade. Têm medo de falar a verdade. Ou medo do clérigo, ou medo do papa, ou medo de serem perseguidos e mortos. Porque, por causa do poder, que é um poder religioso, um poder incrementado com política, é um poder. E ao longo da história a gente percebe que esse poder sufocou muita gente. Graças a Deus que hoje nós temos a internet, temos acesso ao Ministério Público, temos acesso a juízes, temos acesso enfim, e muitos das autoridades e presidenciais, primeiro-ministros, não se prostam mais ao Papa, não se curvam mais à Igreja Católica. Acabou isso. Então aquele poder papal, né, indistinguível, a santidade infalível, está se sucumbindo diante às revelações, diante tudo isso que nós estamos descobrindo da Igreja Católica Romana. Aí me aparece evangélicos, seja lá de qual denominação for, dizendo que se converteu ao catolicismo. É porque você nunca teve encontro real com Cristo na Igreja Evangélica Protestante. Pastor dizendo que agora é católico. Você nunca foi ungido do Senhor. Você nunca provou da presença do Espírito Santo real de verdade. Você nunca se converteu ao Senhor Jesus de verdade. Por isso que você voltou, ou retornou, ou foi para a Igreja Católica Apostólica Romana. Diante os fatos da história, não tem condições alguma de você ser um católico. Alguma de você ser um católico. Você é um católico por opção, por fé, por crença. Você está aí, tenho nada contra você. Parabéns, segue a sua vida. Mas a verdade está aí, só não enxerga quem não quer. Agora, deixa eu falar sobre as aparições marianas, só para que você possa se situar. A questão toda é a seguinte: existem no mundo inteiro várias aparições de Maria, que é um fenômeno chamado na teologia católica de teofania, uma espécie de teofania mariana. Uma espécie de teofania mariana. Como se Maria se manifestasse de maneira teofânica, né?
São as aparições de Maria, um fenômeno chamado na teologia católica de teofania mariana, ou as aparições de Maria. O que, assim, é intrigante dentro do meu pensamento lógico, essas aparições, elas são em tempos remotos, em tempos distantes, em tempos longínquos, em que se não havia condições alguma de atestar se era verídico ou não, se era verdade ou não. Não tinha condições de um médico forense ir ali e examinar aquilo para ver se aquilo era verdade ou não. E tudo que a igreja colocava como verdade tinha que ser verdade absoluta, como é até hoje, não é? Você não pode falar contra a igreja, você não pode falar contra o Papa, você não pode falar contra absolutamente nada, que você está pecando. Só que nós conhecemos a verdade. E a verdade, ela pode prevalecer por um tempo, mas não por todo o tempo. Então as aparições marianas, essa teofania mariana, ela se deu ao longo dos séculos, ao longo da história, em diversos lugares do mundo, em tempos distantes. Por exemplo, eu podia falar de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa da França, que apareceu em 1830, só que é distante. Você não tem um documento, né? A não ser o documento da igreja. É muito fácil você pegar um documento da igreja e atestar que foi real. Não, eu quero um documento fora da igreja. Eu quero um documento forense, de médicos, de psicanalistas, de psiquiatras. Eu quero um documento de um especialista em letras. Eu quero um documento sério, de alguém fora, extra, de alguém cético, que ele possa avaliar se é verdade ou não. É muito fácil, tem uma aparição. Quem é que vai lá testar se é verdade ou não? A própria igreja. A própria igreja que vai lá ver se é verdade ou não. Você confia na igreja? Porque eu não confio na igreja.